vai dar, ou tu já deu? Já dei. Falando aqui agora do reservatório que está, né, em posição intermediária, como o nome já diz, o reservatório em posição intermediária é aquele que está intercalado aí dentro do sistema de adução. Ele nem está no início, nem está no fim, ele está no meio. Em algum ponto ali eu vou ter esse reservatório, tá? Então ele serve aí de volante de regularização. Ele ajuda a regularizar essas vazões e ajuda também a regularizar a transição entre o bombeamento e a distribuição por gravidade, né? Então a gente pode ter aqui a adução mista com reservatório intermediário, tá? Aqui acontece antes de chegar lá na nossa estação, digamos assim, né? Aqui tipo é um poço, né? Então eu tenho um poço sendo captado, eu bombeio para um reservatório. Esse reservatório ele está numa cota máxima, e aí ele tem energia para chegar até aqui. Mas quando chega aqui, ele não tem energia para chegar até o final. Aí eu vou e construo outro reservatório, né, no meio também, aí eu vou abastecendo esses meus reservatórios e cada um vai dando um acúmulo de energia necessário. Se a gente for pensar nisso aqui como barragens, por exemplo, existem em cursos d'água, se você pegar o Castanhão, né, que a gente estava falando dele no começo. Eu tenho aqui o açude Castanhão, e aí o canal libera, né, vai liberando água para o rio e vai vindo, até que chega uma hora que quando chega, por exemplo, lá em Morada Nova, a carga acabou, né, ele não tem mais força para correr por gravidade. E aí construíram um reservatóriozinho que chamaram de curral velho, que ele é assim, nesse formatinho. E aí esse reservatório aqui, ele sempre tem que estar com um volume mínimo dele tem que ser sempre 75%. Por quê? Porque ele é um reservatório intermediário de acúmulo de carga. A partir dele, então, eu continuo liberando vazão para o meu sistema. Quando chega bem aqui, por ele estar sempre cheio, eu acumulo carga e aí eu consigo liberar para que essa água chegue aí, né, mais adiante. E aí chega uma hora lá que sai do sistema de canal e entra em conduto forçado, tudo sempre, né, por gravidade, para que a gente consiga transportar essa água aí com todo o sucesso possível, tá? E aqui é um reservatório intermediário, né, para o abastecimento de rede. Eu tenho aqui a elevatória, que leva... Esse aqui é o reservatório da ETA. Pronto, aí eu coloco uma bomba para lançar para um reservatório superior, e aí a partir desse reservatório eu chego aí na rede de distribuição, né? Então esse aqui é o nosso reservatório de distribuição. Tá? Então a gente tem esses dois tipos aí de reservação intermediária. Então, quanto à localização do reservatório agora com relação ao terreno, tá? A gente tem 4 tipos aí de reservatório também. O reservatório enterrado, ele pode ser semi-enterrado, ele pode ser apoiado ou ele pode ser elevado, tá? Tem que ser um desses 4 tipos aí. E aqui eu trouxe para ilustrar para vocês e vamos conversar sobre o que é cada um deles, tá? O reservatório enterrado, como o nome já está dizendo, tá? É esse daqui. Todo o volume dele de água está abaixo do nível do solo. Se eu não quiser cavar o suficiente para que eu atinja a profundidade do meu reservatório, eu posso fazer um aterro. O aterro, ele é opcional, tá? Entretanto, se eu quiser atingir profundidade e não quiser cavar a profundidade completa do reservatório, eu posso simplesmente fazer um aterro e aí eu consigo garantir a condição de enterramento, né, do meu reservatório. Então, ele está totalmente submerso, né, a cota do reservatório está totalmente abaixo aí. E ele é ótimo para a conservação térmica da água, né? Por estar dentro do solo, eu tenho aí uma conservação térmica bem agradável. A minha água ela não fica exposta a nenhum tipo de radiação. Isso é sensacional. O reservatório semi-enterrado, tá? Que é esse daqui, ele é semi-enterrado quando eu tenho pelo menos 1/3 da sua altura debaixo da terra. Então, eu não quis enterrar ele todo, mas se eu enterrar pelo menos 1/3 da sua altura,
ele vai ser considerado semi-enterrado. Se eu não quiser enterrar nada, ou se eu quiser enterrar algo que seja menor do que 1/3 da minha altura, aí vai ser o reservatório apoiado. É simplesmente, como disse o Manuel naquela hora, o reservatório que está no chão, né? Eu já tenho uma cota topográfica favorável, não quero enterrar, não quero fazer ele subterrâneo, né? Então eu vou lá e simplesmente construo meu reservatório apoiado sobre o meu solo, tá? E se eu não tiver condições topográficas favoráveis, para que isso aqui aconteça, eu tenho que ter uma topografia favorável. Tá? Eu tenho que ter uma topografia favorável. Para tudo, na verdade. Tipo, se eu quiser enterrar o meu reservatório, se eu tiver um solo com muitos finos, né, muito expansivo, eu vou dar preferência para fazer um reservatório enterrado, porque aí eu armo esse meu reservatório para resistir ao empuxo e não vou ter problemas futuros com recalque de solo, com expansão de solo e problemas na estrutura do meu reservatório. Se eu tenho um solo mais rígido, né, mais tendencioso, mais rochoso, eu não vou ter como cavar esse solo para colocar um reservatório lá dentro. Então, eu vou fazer o reservatório apoiado. Vou fazer uma fundação para ele superficial e vou deixar ele apoiado. Se eu tenho um solo que eu tenho ali alguns metros de camada mole e depois eu já dou na camada rochosa, no solo firme, eu vou fazer o meu reservatório semi-enterrado, que aí eu não corro o risco de prejudicar estruturalmente a minha estrutura, porque eu não quis cavar ali 1, 2, 3 metros de profundidade, tá? E isso contando que eu também tenho já que a cota do reservatório vai ficar acima da cota necessária para abastecer o sistema. Então, eu tenho lá uma zona mais alta, tipo, lá em Morada Nova, né, esse reservatório do Cristo Rei, que a gente chama, ele é super em cima, é em cima de uns morros que tem lá, bem alto mesmo, umas pedras, umas rochas, e colocaram lá em cima uma topografia super favorável, né, e ainda elevaram o reservatório. Então, quando não é suficiente só colocar o reservatório no chão, a gente vai lá e faz um reservatório elevado, tá? Que aí eu preciso de um acréscimo de carga. Isso aqui é um acréscimo de carga no meu escoamento. Então, eu preciso desse acréscimo, então eu vou subir mais ainda a minha cota e meu nível da água vai ficar lá em cima. Tá? O reservatório elevado, ele pode ser o elevado convencional, que é o que a gente conhece, assim, é muito comum ver por aí, né, que é aquele lá da Faculdade de Direito, ele é assim, tem aqui as 4 perninhas, né, e ele sobe aqui a caixa d'água, né, o caixão aqui, mas ele é apoiado em cima de 4 pilares, né, então ele é simplesmente, você vê a estrutura e depois vê a caixa d'água. O standpipe, não. Você não vê diferenciação entre estrutura e reservatório. Ele é um tubão de armazenamento, né? É muito comum a gente ver isso aqui, daqueles anéis de concreto, né? Que o Manuel faz, os anéis pré-moldados, trocando as roupas aqui. Então, a gente vai ter ali já reservatório e estrutura ao mesmo tempo, né? A estrutura está camuflada pelo reservatório. E aí eu tenho tudo isso aqui preenchido com água que será distribuída, né, adiante aí para a nossa rede de distribuição. A maioria dos que a gente faz